Um dos senadores que ouviu o delegado, Sérgio Moro, fez então uma questão muito pertinente com a qual fecho antes de passar ao painel, que é se todos os jornalistas e repórteres do mundo que agora que tiverem opiniões contrárias ao regime, se vão também passar a ser interrogados pelas autoridades nos aeroportos. Vamos ouvir. A Polícia Federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas, se forem contrárias ao governo brasileiro, se for uma opinião negativa. Os jornalistas estrangeiros, ou turistas estrangeiros, eles têm segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados, delegado? Não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa, até porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, a Polícia de Estado. Agora, nós temos que separar uma coisa que é opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime, como, por exemplo, o ato de vandalismo do 8 de janeiro. Ninguém é favorável ao ato de vandalismo do 8 de janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém. A grande questão é se as pessoas podem se parar, começar a ser questionadas, estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões. E pelo que o senhor falou aqui, a leitura que eu faço é porque ele foi retido, porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a Polícia Federal discordasse. E aí entra num terreno perigoso da opinião. O que eu sugeri à Polícia Federal, que muito respeito, e respeito também a instituição, que a Polícia Federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil. Ora, curioso é que ditadores sanguinários como Maduro, que entraram recentemente no país, entraram sem problema nenhum, não foram chamados à entrevista como eu, e é neste ponto que estamos então no Brasil. Ora, aqui eu tenho que começar o debate por ti, Miguel, porque há aqui um pormenor e nem toda a gente sabe. O Miguel assistiu a tudo naquela manhã de 25 de fevereiro, foste até contactado por brasileiros, tu também ligaste a pessoas influentes para que avisassem também a minha família do que estava a passar e, portanto, vou-te pedir primeiro a tua opinião sobre esses bastidores e depois como é que tu vês então a situação no Brasil, onde até os estrangeiros já são perseguidos por crimes de opinião. Olha, Sérgio, antes de mais tens a minha solidariedade e sempre terás o meu apoio e faremos de tudo para primeiro garantir a tua segurança, lutarmos pela verdade e estamos unidos, sempre unidos. Isso é a primeira coisa. Em relação ao que eu não fiz nada de especial, fiz o que muitos fizeram. Eu contactei diretamente o Eduardo Bolsonaro e ele fez alguns telefonemas e, nomeadamente, depois quando eu soube, as coisas já estavam a ser articuladas, já tinhas os teus direitos assegurados e foi muito importante. Mais importante do que isso eu quero-te dar os parabéns porque tiveste uma atitude de sangue frio, que mal chegaste lá e foste imediatamente capturado, tu anunciaste isso para o mundo e as redes sociais trataram do resto. Se tu não tinhas feito aquela comunicação, nós não íamos saber de nada e eles faziam o que queriam e ponto final. Portanto, deixo-te aqui os meus parabéns, tiveste sangue frio, ainda bem que o fizeste e vai sempre preparado, seja para onde for, porque esse tipo de atitudes cada vez mais vão surgir no mundo. Cada vez mais os cidadãos que se demonstram contra tudo isto, ou contra uma máquina gigantesca de propaganda, ou um regime, ou um sistema, ou seja o que for, quando se mostram contra, são e estão sempre em perigo. Não só eles, como a própria família, e acho que isto é o principal, deixar aqui, cuidado, não podemos desistir da nossa liberdade, da nossa vida, da nossa família, dos nossos filhos, mas temos sempre de ter um pé atrás e outro à frente, e o Sérgio esteve muito bem nesse aspecto. Em relação, eu acho engraçado porque nós ouvimos falar de tantas ditaduras aí pelo mundo, não é? Até temos a ONU que vem falar de tantas ditaduras, é a Coreia do Norte, é Cuba, é Venezuela, alguns têm algum receio de falar, mas ainda falam da China, agora também falamos da Rússia, aparentemente falamos da Rússia, enfim, estamos todos a apontar o dedo a essas grandes ditaduras, o Ocidente está sempre a apontar o dedo às grandes ditaduras, quando nós ainda no tema anterior falamos de uma que quer ser imposta, mas pronto, tudo bem. E também lembro, quando Bolsonaro era presidente, aquilo que foi feito e dito contra ele. Podemos não gostar de Bolsonaro, podemos não gostar da forma como ele diz as coisas, tudo bem. Mas a máquina que foi montada contra Bolsonaro, ela foi muito grande e foi pelo mundo inteiro. E acusaram de... era a Terceira Guerra Mundial juntamente com o Trump, eram os direitos dos brasileiros que não estavam assegurados, era tudo e mais alguma coisa que falaram do Bolsonaro. Entretanto, entrou Lula, através de um poder e através de várias nuances que eu não vou estar aqui a falar delas, que não vale a pena, que
essas manobras são manobras que nós podemos olhar neste momento para o Brasil e dizer que, tecnicamente, o Brasil é uma ditadura. Há um conflito entre os poderes instalados. Portanto, é uma ditadura. Não é uma ditadura como é a Coreia do Norte. Também pudera. Ainda falta um bocado. Mas é uma ditadura neste momento. E é uma ditadura do mais alto poder, que é o judicial. E depois ainda tem um exército, umas forças armadas, que deveriam garantir a todos os cidadãos a estabilidade, a democracia, que também colaboram com essa ditadura. Então, aqueles muitos patriotas brasileiros que confiavam nos militares, nas forças armadas, também foram traídos por eles. Porque eles próprios desistiram do país deles. E quando nós vamos mais a fundo no Brasil, nós percebemos porque é que muitos deles desistiram. E acho que para muitos brasileiros vai fazer sentido. Os generais melancia, verdes por fora e vermelhos por dentro. Muitos, ou quase todos, têm algumas ligações políticas, têm ligações de interesses, e o país, o Brasil, neste momento está mergulhado numa autêntica ditadura. Por uma pessoa só. Outra coisa é os discursos de ódio, desinformação, tudo isso agora dá para pegar nas pessoas, enfiá-las numa cadeia, ponto final, e acabou, e és condenado a 7 anos ou 17 anos de prisão, e se roubas e matas, não interessa, vais ali, pronto, vais cá para fora e voltas a fazer o mesmo. No Brasil acontece isto. E nós aqui em Portugal, ainda há pouco tempo, na semana passada, salvo erro, tivemos uma notícia de um homem que violou não sei quantas vezes uma criança ou uma neta, não sei quantas vezes, não sei quantos crimes que estavam provados, foi condenado a prisão de pena suspensa. Pena suspensa. Para um caso destes. Então, quer dizer, se tivesse roubado um chocolate num supermercado, se calhar levava 10 anos e ficava ali, ponto final. Outra coisa foi a imprensa portuguesa. A imprensa portuguesa foi do mais cobarde que existe em relação ao que aconteceu contigo. Foi totalmente... não houve um pingo de solidariedade para contigo na imprensa portuguesa. Pelo menos eu não vi. E, portanto, faço aqui a ressalva que alguém pode ter falado. Não, além do silêncio... A redação da CMTV. Eu falei que a redação da CMTV no próprio dia e eles decidiram mesmo ignorar. Não houve a solidariedade de ninguém. Ainda tivemos... Acho que não vou dizer asneiras, se eu disser corta esta parte, mas acho que a CCPI até veio fazer um comunicado a dizer que o cidadão Sérgio Tavares não é jornalista porque não tem uma carteira profissional. Ou seja, sacudir a água do capote. Queremos lá saber se ele ficou retido, se foi preso. Levem-no lá para o buraco, não queremos saber. Ele não é jornalista. Para limpar a pele do jornalismo português, que está muito bem visto. Façam o que quiserem.